Nesta semana, na novela Contigo Sim, Ângela dá à luz ao seu filho com a ajuda de Leonardo. Oscar se assume gay e Samantha é homofóbica com ele. Mirtes e Júlio se envolvem e ele segue com seu plano de desmascarar a pilantra. Salma finge uma depressão para se fazer de coitadinha para Leonardo. Ângela descobre que Clarinha é filha de Álvaro e não irmã, como todos pensavam. E mais, Samantha inferniza a cabeça de Adela e avisa que o neto dela está em estado grave no hospital e que Ângela está à beira da morte. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal de 19 a 23 de agosto de 2024 da novela Contigo Sim. Mas antes, peço por gentileza que vocês deixem seu like. Fazendo isso, vocês vão estar me ajudando demais, galera. Assim, o YouTube vai recomendar nossos vídeos para mais e mais pessoas. E também não se esqueçam de se inscrever no canal. Cândida diz que cometeu um erro enorme e trabalhava como secretária para o pai de Álvaro e acabou se deitando com ele. E tinha 35 anos e Álvaro 15. Clarinha fica chocada. Cândida diz que eram outros tempos e era outra mulher perdida e achava aquilo divertido. E por gostar tanto de Álvaro, achou que tiraria vantagem. Clara chora ao ouvir toda a história. Cândida diz que não contava que os pais de Álvaro, Raul e Melissa iriam lhe processar por ter se aproveitado por um menor de idade. Ela diz que foi presa grávida dele. Ângela pede a Mayra que deixe ela falar com a Samantha. Ed diz a Ângela que Flávia atrasou um pouco a prova para ver se consegue fazer algo. Mayra manda Ângela embora. Ângela diz a Ed que isso não é justo e não entende a raiva de Samantha. Ângela não sabe o que fazer, mas não pretende abaixar a cabeça para ninguém. Cândida diz a Clarinha que os avós dela negociaram com ela de entregá-la para eles em troca da sua liberdade. Clarinha chora. Cândida diz que estava desesperada, sem dinheiro, e ela nasceu na cadeia. E entregou ela porque não queria que ela tivesse vivido lá. Cândida relata que os pais de Álvaro criaram ela como irmã de Álvaro. Clarinha chora por sua vida ter sido uma mentira. Cândida diz que os avós dela amaram ela de verdade. Ela jura que não chantageou Melissa e nem Raul e estava encurralada. Clara diz que sua história é espantosa. Cândida diz que voltou porque queria vê-la, saber se ela estava bem. Cândida diz que ela precisava saber da verdade e também que ela está morrendo e só precisa do perdão dela. Clara chora e diz que não pode perdoá-la e se nega a ser filha dela. Leonardo recebe uma ligação de Ângela. Ângela diz que não apresentou o exame para fazer as práticas no hospital e Samantha impediu. Léo diz que vai resolver esse problema. Ele diz que voltará em alguns dias, após o enterro do pai de Salma. Ângela diz que sente muitas saudades dele. Salma fica chateada e se incomoda. Clara anda pelo hospital, desesperada. Ela pede que Álvaro deixe ela em paz. Álvaro pergunta o que Cândida disse. Clara diz que eles fizeram muito mal a ela e não quer que eles lhe procurem. Léo diz a Salma para se acalmar, porque Ângela só ligou para dizer que negaram o direito dela apresentar a prova. Salma diz que gostaria de dizer que lamenta, mas não. Ele não quer brigar com a cachorra e pede para irem. Ed encontra Oscar triste. Ele fala que foi bem no exame, mas que o que Samantha fez a Ângela foi horrível. Oscar diz que odeia a pessoa que é quando está com Samantha. Ele diz que mesmo não estando de acordo, às vezes se acha cúmplice de muitas das coisas que Samantha faz. Samantha vê 2 funcionários tirando coisas da sua sala. A bruxa se irrita. Geraldo diz a Samantha que, como diretor do hospital, tem direito de pedir a demissão dela. A monstrenga pede que ele não diga bobagens. Ele diz que faz tempo que ela não faz o trabalho bem, por isso será despedida. Samantha diz que é dona. Geraldo diz que é o diretor-geral e se arrepende de ter dado para ela tanto poder e confiança ali. Ela dá ordens para os funcionários, colocarem as coisas no lugar, na sua sala. Samantha pede que o pai fique quieto, pois vai sobrar para ele daqui a pouco também. Ele diz que não vai permitir que ela destrua tudo que ele e Beatriz construíram com tanto esforço. Oscar diz a Ed que Salma também deveria ficar sem fazer a prova, mas com ela vão fazer uma exceção.
Oscar diz que não pode se manifestar, porque pode perder seu trabalho. Ed diz a Oscar que ele tem medo de tudo, e enquanto não enfrentar a verdade e se posicionar, vai continuar sendo uma vítima, e não só de Samantha Vega, como da vida. Dias depois, Leonardo prepara as malas para voltar de viagem com Salma. Salma passa mal. Álvaro vai à casa da filha. Clara pede que ele saia dali e que vá com Cândida esclarecer as coisas. Clara diz ao pai que ele é um egoísta e não quer saber nada dele. Luz abre sua venda de gelatinas na porta da vizinhança. Guigo fica ao lado da mãe para ajudá-la com as vendas. Abel fica surpreso ao ver o valor da faculdade. Das faculdades, na verdade. Nancy sugere que ele curse faculdades com uma carga acadêmica baixa, pois assim não será tão caro. Abel dá um beijo em Nancy. Salma e Leonardo chegam ao hospital. Nélida chama Salma para realizar uns exames. Salma beija Leonardo. Ângela vê os dois e se afasta dali, sem que Léo a veja. Léo liga para a mãe, informando que já transferiu o dinheiro que ela pediu. Geraldo chega à vizinhança e morará com todos lá. Ele é recebido com muito carinho pelos amigos. Geraldo diz a Ângela que cresceu em uma vila, parecida com aquela, onde foi muito feliz e trabalhou duro para conquistar tudo o que conquistou. Ele agradece a todos. Todos o abraçam. Anoitece. Samantha liga para Jerônimo e pede que ele se esconda, pois da próxima vez que se encontrarem, dará mais dinheiro para ele e o que ele gosta de receber. Jerônimo pergunta se a polícia continua investigando sobre o frasco de oxitocina. Samantha diz que provavelmente vão esquecer do aborto frustrado de Ângela. Mirtes escuta tudo e descobre que Samantha teve envolvimento no quase aborto de Ângela. Mirtes diz a Samantha que escutou tudo. Samantha diz que tudo tem uma explicação. Mirtes diz que não vai contar nada, mas sabe que ela está dando essas escapadas com Jerônimo, já que na casa dela não dão o que ela quer receber. Samantha diz que Jerônimo é o cara que faz os trabalhos sujos dela. Mirtes diz que essa informação está segura com ela. Leonardo diz a Salma que vai ver um paciente nas alas de urgência e pede que ela o espere, pois logo estará ali e Nélida entregará os resultados dos exames. Depois que Léo sai, pouco depois, Nélida chega ali e entrega os resultados dos exames de Salma para a loira. Salma abre os exames e descobre que está grávida. Ela fica chocada. Pelo visto, o Léo não perdeu tempo. Não é gente. Quando ficou com essa loira. Geraldo janta com Pablo. Ângela diz que não tem tempo para jantar e compra algo na cafeteria. Ele pede que ela jante, pois nesse estado, por estar grávida, ela deve comer bem. Ela acaba ficando ali para jantar com eles. Geraldo diz a Ângela que soube que Samantha não deixou ela apresentar o exame, mas vai se encarregar das práticas dela no hospital continuarem. Ângela agradece, mas diz que não quer causar mais problemas dele com Samantha. Geraldo diz que ela nunca causa problemas e por isso admira ela, porque ela nunca se dá por vencida. Salma recebe a visita de Samantha. Salma mostra para Samantha que está grávida. Samantha diz que só há uma coisa que podem fazer com essa informação. A mulher que está com a carta de Holanda anda pelas ruas. O inspetor Benjamin vigia ela e vê ela entrando no apartamento de Léo, onde Mirtes está. Já é noite e Luz e Guigo venderam muito bem as gelatinas nesse primeiro dia. Valdomiro liga para Félix e informa que Luz abriu uma venda de gelatinas fora de casa. A mulher sai da casa de Mirtes e Benjamin logo decide ir no local. Mirtes começa a queimar a carta de Holanda, onde tem toda a informação de tudo que ela e Aníbal fizeram com Sandro. Batem na porta e Mirtes não consegue queimar a carta toda. Ela coloca ela em um lugar. Benjamin entra e decide investigar o local. Ele pergunta a Mirtes da carta que ela recebeu, a mulher que acabou de entrar ali. Benjamin encontra a carta, quase toda queimada. Ele decide ler. Mirtes pega um objeto pesado. Benjamin se vira. Mirtes acerta o objeto na cabeça do paspalho. Ele cai no chão e tenta se levantar para sobreviver, mas ela dá outra tacada na cabeça do investigador, assim o matando de vez. Nélida diz a Ângela que fará seu plantão nos pacientes dos quartos lá de cima.
Samantha vai até Ângela, informa ela que Salma e Leonardo estão esperando um bebê. Salma manda uma mensagem para Samantha, pedindo para ligar para ela depois, para dizer o que aconteceu. Salma pede a Léo para falarem em casa sobre os exames. Léo diz a Salma que esteve pensando e quer o divórcio. Ângela não acredita em Samantha e diz que isso é um truque barato dela. Samantha diz que logo irão confirmar essa notícia com ela. A baranga infeliz se retira. Salma diz a Léo para se divorciar então, imediatamente. Ela grita e diz: "Não se preocupe comigo, eu vou ter sozinho o meu bebê. Está aqui os exames. Seu filho Léo, o bebê que eu estou esperando." Salma sai dali. Léo vai atrás dela. Salma diz a Ângela que ela deve estar feliz, porque acabou de destruir sua família. A loira oxigenada chama Ângela de bruxa. Salma diz que está grávida e Léo acabou de lhe pedir o divórcio. Ângela fica chocada. Salma diz a Ângela que ela queria separar Leonardo dela e do seu filho. Salma se faz de vítima e diz que vai ter sozinha o seu filho e sai. Léo e Ângela se olham. Uma vizinha bate na porta do apartamento de Léo e pergunta se está tudo bem. Mirtes diz para eles não se preocuparem. Mirtes liga para Samantha e conta que matou um homem desconhecido. Ela diz que está metida em um rolo e precisa da ajuda dela. Samantha pede que ela se acalme e diga que diabos aconteceu. Mirtes diz que o inspetor queria ver uma carta e por isso bateu na cabeça dele, mas precisa se desfazer do corpo. Samantha aceita ajudá-la, mas diz que quer ver essa carta que ela mencionou. Mirtes diz que ninguém pode ver a carta. Samantha exige, pois senão ela não terá sua ajuda. Léo liga para Salma, mas ela não atende. Ângela confirma que é verdade a gravidez de Salma. Ângela diz: "Eu não vou destruir sua família, Léo. Não vou destruir uma família. Você queria ter um bebê. Sempre sonhou com isso." Ele diz que não nessas circunstâncias. Ângela pede que Léo vá com Salma e procure e fale com ela. Léo diz que isso não vai confirmar sua decisão e não quer ficar ao lado de Salma depois de tudo que ela fez. Ângela pede que ele fique com Salma, que é a família dele, pois não seria feliz às custas do sofrimento dos outros. Ele diz que ama ela e prometeu que lutaria pelo amor de ambos. Ângela pede que ele pense no filho e não o deixe só. Muitos tristes, Ângela se despede dele e sai. Jerônimo entra no apartamento de Mirtes. Ele pede a carta. Mirtes entrega para ele e pede que ele se apresse, pois seu filho está quase chegando. Jerônimo coloca o corpo de Benjamin em uma sacola. O telefone de Benjamin toca. Jerônimo rejeita a chamada e termina de embalar o corpo dentro do saco. Mirtes limpa o sangue. Clara vai à casa de Álvaro e diz que veio esclarecer as coisas com ele e o chama de papai. Clara diz a Samantha que esse mentiroso não é seu irmão, e sim seu pai, e Cândida lhe disse tudo. Samantha fica chocada. Ela pede que ele não negue, pois sabe que é filha dele. Ela questiona porque ele mentiu por tantos anos. Ela o chama de hipócrita mentiroso. Ele diz que tem uma razão. Samantha pergunta a Álvaro aonde ele vai chegar com tantas mentiras. Álvaro diz que foi decisão dos seus pais e era um adolescente quando ela nasceu. E Cândida foi para a cadeia por abuso de menores. Samantha quase morre com a notícia. Clara diz que não quer que ele volte a procurá-la e é a pior pessoa do mundo. Samantha diz a Álvaro que ele tem muito o que lhe explicar. O funcionário de Benjamin não consegue se comunicar com o patrão e fica preocupado. Léo diz a Salma que elas não vão se divorciar e vão ter esse bebê e ser uma família. Ele pede para fazerem o necessário para dar uma vida boa e feliz ao filho deles. Salma quer que ele se afaste de Ângela. Léo pede que ela não ameace nem o chantageie, porque apesar de todas as mentiras dela, não deixará seu filho desamparado. Ela entende e se acalma e diz que quer ficar com ele e se esquecer de tudo o que aconteceu. Léo diz que assim vai ser, pelo filho deles. Samantha se embebeda. Ela diz que ele lhe fez de palhaça outra vez e é o homem mais mentiroso que conheceu. Samantha chama Álvaro de lixo e traidor e dá um tapa na cara dele. Álvaro admite que é sim. Álvaro diz que ela não é melhor que ele, pois mentiu para Clarinha com razão, e ela é uma fogueteira que se meteu com seu melhor amigo só por prazer, para lhe fazer mal. Ela endoida, chora e vai batendo nele, dizendo que o odeia, e amaldiçoa o dia que o conheceu e se apaixonou por ele. Ele acalma a víbora e deixa ela sozinha.
Samantha surta, grita e quebra um copo, o jogando no chão. Dário chega em casa e encontra Clara, morrendo de tristeza. Clarinha diz a Dário que Cândida está muito mal de saúde e ela e Álvaro são os mentirosos, porque ambos são sua mãe e seu pai. Dário fica chocado. Clara diz que odeia os dois e eles estiveram mentindo para ela. O magrinho consola a bondosa e segue em choque com a notícia. Mirtes pergunta a Samantha como ela está. Samantha diz que Álvaro a surpreendeu com mais uma mentirinha. Mirtes diz a Samantha que Jerônimo já se encarregou de resolver seu assunto e agradece. Samantha diz a Mirtes que se ela fazer algo contra ela, tem a carta dela em seu poder. Mirtes diz que as duas sabem coisas da outra e se caírem, vão cair juntas. Samantha diz que elas podem trabalhar juntas para conseguir tudo o que querem. Samantha se entristece ao ver comentários de haters nas redes sociais, por ser uma assediadora. Dário acompanha Clara até o hospital. Ela fica no quarto da mãe. Cândida vê que ela voltou e diz que pensou que não veria ela nunca mais. Cândida pede perdão por não ter procurado ela antes, por ter abandonado ela e não ter lutado por ela. Clara pergunta por que seus avós nunca lhe disseram nada. Cândida diz que eles fizeram o melhor para ela não sofrer. Álvaro escuta a conversa delas. Cândida fala que Álvaro também sofreu muito e todos erraram. Cândida chama Álvaro. Cândida diz a Álvaro que fez muito mal a ele, porque ele só tinha 15 anos e se aproveitou dele por ser uma ambiciosa e gostar de brincar com fogo. Ele perdoa ela e diz que ela deu o que mais ama na vida, Clarinha, sua filha. Cândida diz que eles têm um ao outro e pede que eles se cuidem e aproveitem a vida. Ela diz a Clara que a ama muito, dá seu último suspiro e morre. Clarinha sofre. Álvaro abraça a filha. Tempos depois, Dário, Clara e Álvaro acabam de pegar as cinzas de Cândida. Dário deixa eles conversarem. Clara diz a Álvaro que ele teve 18 anos para falar com ela e preferiu ficar calado. Álvaro diz que foram os avós dela que mentiram para eles. Clara fica chocada e horrorizada. Ele diz que viu ela crescer como sua irmã e seus pais nunca lhe permitiram ser pai dela. Ela entende ele, mas dói muito. Ele pede uma chance para eles começarem de novo. Ela diz que agora não pode estar perto dele. Ele pergunta o que vai acontecer com Dário. Clara diz que no momento só são amigos e ele está lhe apoiando. Ele ressalta que não vai permitir a relação dela com Dário, mas ela diz que esse não é assunto dele. Ângela comenta com a mãe que sua gravidez está indo bem e não vê a hora de ter seu filho. Adela diz que trabalhou na cozinha da prisão e, em troca de cozinhar, compraram para ela barbantes, para ela tricotar, e tricotou uma roupinha para o bebê dela. Ângela fica emocionada. Adela pergunta o que houve por ela estar triste. Ângela diz que Léo lhe prometeu que iria se divorciar de Salma. Mas ela está grávida. Adela fica surpresa. Ângela diz que vai ter que se afastar do Léo para sempre, mas não pode deixar de amá-lo. Adela diz que a desgraçada da Salma encontrou a maneira de conseguir o que queria. Ângela diz que não seria capaz de deixar um filho sem pai. Ângela diz que Samantha não lhe deixou realizar a prova para fazer seus estágios no Hospital Vega e terá que fazer em outro hospital. Adela fica preocupada. Ângela diz que vai se esquecer do amor e vai concentrar sua vida em tirá-la dali, ter seu bebê e realizar o sonho de construir a clínica em Real do Mar. Adela diz que vai apoiá-la em tudo. Valdomiro entrega para Félix a lista dos vizinhos da vila que mais devem dinheiro. Um cara vai negociar com Félix, relata que não tem dinheiro para pagar a conta. Félix propõe dar para ele 200 mil pela casa dele. Daí, aluga aquela casa para ele, não ficar na rua. O vizinho diz que sua casa vale mais que isso. Nancy diz a Abel que conseguiu medida protetiva e não será detida. Abel diz que fica feliz com isso, mas infelizmente ela irá embora dali. Abel diz que quer que a relação deles seja formal. Nancy diz que quer ter filhos com ele.
Eles decidem ter uma relação mais séria e se abraçam. Ângela já está mais calma. Ed diz que está muito nervoso. Duarte entrega o resultado da prova de Ângela. Ângela fica chocada ao ver que tirou 10 e comemora com Edberto. 2 meses depois, Ângela realiza um novo ultrassom. Álvaro acompanha ela. Léo só observa eles, mas não pode participar, já que se distanciou dela. 2 vândalos estragam a venda de gelatinas da Luz. Félix continua observando cada passo de Luz. Adela entrega para a filha uma nova roupinha que bordou para o seu neto. Guigo consegue andar sem o aparelho. Ed visita a Estrelinha no orfanato. Ângela vê Salma e Léo agarrados juntinhos. Mirtes e Júlio já estão juntos. O amigo de Benjamin comunica a Léo do desaparecimento do seu patrão. Geraldo visita a dela. Samantha rasga uma foto de Clara na frente de Álvaro. Ed acompanha Ângela durante a gravidez. Geraldo tira sua aliança. Mais 2 meses depois, a barriga de Ângela está bem grande. E falta 1 mês para ela ter seu filho. Ela conversa com seu filho, comenta que talvez hoje sua mãe saia da cadeia. Estrelinha está brincando com seu urso no orfanato. O advogado diz à menina para se esquecer da família postiça, porque ela foi adotada por novos pais. Um casal chega ali, e foram eles que adotaram a menina. Ela fica triste. O inspetor Garcia se encarrega do caso de Benjamin e vai se apresentar a Leonardo. Samantha reclama com Oscar e o questiona sobre ele ter publicado a bandeira LGBT no perfil. Oscar diz que cansou de esconder que é gay, e essa é a verdade. Samantha, homofóbica, ordena que ele apague tudo aquilo, porque não quer mais escândalos para ela. Ela questiona porque ele saiu do armário bem agora. Oscar diz que é sua vida e viverá ela enfrentando. Ela ordena que ele apague. Oscar não aceita. Ela ameaça demiti-lo. Ele diz que procura outro trabalho caso ela faça isso. Ed fica surpreso pela atitude do amigo. Duarte segue mal e vai à sala de Flávia. Sua doença se afeta cada vez mais e ele não encontra sentido para viver. Ele diz que se tivesse saúde, faria ela a mulher mais feliz do mundo. Ângela elogia a beleza de Luz. Nancy leva o buquê de noiva para Luz. Ângela e Nancy comentam que compraram alguns utensílios domésticos para ela. Luz diz que está muito feliz e agradece a elas por tudo. Guigo fica surpreso ao ver sua mãe, lindíssima. Pablo chega ali. Eles pedem que Pablo não veja Luz de vestido de noiva antes do casamento. Félix vai à vila ameaçar Pablo. Félix pede que todos guardem suas coisas, porque vão tirá-los dali, de suas casas. Félix diz a Nancy que tudo se avançou e os vizinhos perderam tudo por serem os irresponsáveis. Luz aparece ali, vestida de noiva. Félix chama ela de ridícula. Pablo manda ele tomar cuidado de como fala com ela, porque ela vai se casar com ele. O pedaço de merda diz que Luz não pode se casar com Pablo, porque diante de Deus é sua esposa. Luz diz que eles já se divorciaram e pede que ele aceite e os deixe em paz. Guigo fica triste. Pablo expulsa o diabo dali. Ele jura que não deixará eles serem felizes. Pablo pede que a noiva não se preocupe. Salma realiza um novo ultrassom. Léo acompanha a esposa. Eles veem sua menina. Salma fica feliz ao saber que terá uma menina. Léo também fica feliz. Acontece outra reunião para decidir o futuro de Adela. O juiz diz que depois de considerar as provas e os fatos, Adela é culpada por assassinato. Ela diz que é inocente. O juiz diz que por tal motivo dela ter agido contra o namorado, será condenada a 30 anos de prisão. Adela chora, grita que é inocente. Ângela e Geraldo sofrem. Samantha diz a Oscar que Dário está derrubando suas redes sociais e cada vez tem menos seguidores. Oscar diz para ela ficar tranquila, porque estão se defendendo desses comentários. Ela continua estressada e ordena que ele apague a publicação. Ele nega, pois é sua vida pessoal. Eles brigam e a vaca expulsa ele da sua sala. Nancy diz a Ângela e Geraldo que também podem apelar.
A bolsa de Ângela estoura. Geraldo diz que Ângela logo dará à luz. Nancy liga para uma ambulância. Geraldo mantém Ângela acordada e examina ela. Uma enfermeira chama a doutora Romano e diz que uma paciente chegou com eclâmpsia. Léo atende uma ligação de Geraldo no celular da doutora Romano, aproveitando que ela saiu para atender uma paciente com urgência. Geraldo diz a Léo que precisa da doutora Romanos, porque Ângela passou mal perto do Ministério Público. Ele fica preocupado e decide ir atender Ângela. Salma fica incomodada. Mayra diz a Flávia e Duarte que todos os médicos membros do conselho da universidade estão de acordo em aprovar as 2 becas de excelência e eles só precisam assinar da aluna Ângela Gutierrez Hidalgo. Duarte não aceita. Flávia diz que Ângela tem as melhores notas e não entende a aversão dele com a menina. Duarte diz que não sabe se Ângela merece isso. Flávia assina a favor de Ângela. Ed diz a Oscar que está muito orgulhoso dele. Oscar pergunta se por ele estar desempregado. Ed diz que ele é muito lindo e pode encontrar trabalho em outro lugar. Oscar diz que sente um livramento por ter se libertado. Ele troca demonstrações de carinho com Ed. Ed diz que está impressionado pela mudança dele e por ele ter enfrentado aquela bruxa da Samantha. Ed pede para voltarem. Oscar fica surpreso. Samantha chama Oscar e pede para conversarem na sua sala. Ângela está sendo levada pela ambulância e eles enfrentam um trânsito enorme na rua. Leonardo e Geraldo estão com ela. Ângela está prestes a dar à luz. Eles pedem que ela faça um esforço até chegarem ao hospital. Léo tenta acalmar Ângela. Eles veem que ela está sangrando muito. Ângela fica muito ofegante, sentindo as dores do parto. Já na vila, todos arrumam e enfeitam o pátio para o casamento. Um senhor chega ali e diz a Guigo que lhe disseram que ele é um grande cantor e querem fazer uma audição. Guilherme canta uma música para o careca. Ângela continua muito nervosa e pede ajuda ao Léo. Ele diz que está ali e não vai deixá-la. Léo diz que eles não têm tempo e o bebê vai nascer ali. Léo tenta deixar Ângela tranquila para começarem o parto. Ele pede que ela empurre. Nélida diz a Álvaro que Ângela está presa em um congestionamento e estão vindo a caminho, mas Leonardo atenderá Ângela lá. Álvaro endoida e não está de acordo com isso. Ângela se esforça e dá à luz ao seu filho. Leonardo faz o parto muito bem e entrega para Geraldo o bebê de Ângela. Ângela pega seu filho e se emociona por tê-lo em seus braços. Nélida pede que Álvaro espere Ângela e Léo chegarem no escritório. Ele relata que se acontecer alguma coisa com seu filho, irá denunciar o Leonardo. Ângela se preocupa com seu filho. Léo acha que é um problema respiratório. Geraldo e Léo ajudam o bebê. O senhor parabeniza Guigo pelo grande talento que ele tem, mas como ele não caminha bem, não sabe se ele vai melhorar. Ele diz que vai melhorar sim, como o doutor disse. O senhor diz que precisa de um menino mais bonito, diferente. Abel discute com um resmungão. Luz manda o velho ir embora dali. Se ele não tem nada bom para falar. Guigo fica chateado e diz à mãe que talvez não tenha o talento que todos pensavam. Ela consola o menino. Samantha pede desculpas a Oscar por ter sido homofóbica com ele, mas está muito afetada pelo escândalo com Dário, mas não quer que ele vá, porque nesse momento da sua vida precisa de um aliado. Ele diz que ela precisa de um cúmplice que aguente as pirraças e reclamações dela, e não é essa pessoa. Samantha diz que só confia nele e promete aumentar o salário dele. Ele não acredita nela e diz que quer que ela o respeite por ser gay. Samantha diz que não vai incomodá-lo com isso e respeitará ele melhor. Ele pede que ela não grite com ele diante das pessoas e que não o trate mal. Ela concorda, mas pede que ele não diga nada sobre ela. Eles fazem as pazes. Ângela chega ao hospital. Álvaro reclama por seu filho ter nascido numa ambulância. Dário se encarrega do bebê. Álvaro pede que Ângela fique bem pelo bebê deles. Ela está muito fraca, já que perdeu muito sangue. Oscar diz a Ed que Samantha ofereceu a ele um aumento de salário e melhores condições de trabalho e irá respeitá-lo e respeitar seus horários. Ele diz que adora o que faz e ela irá respeitá-lo de agora em diante. Oscar aceita voltar com ele e eles se abraçam.
Álvaro pergunta a Geraldo sobre Ângela e o bebê. Geraldo diz para ele ficar calmo, porque ele e Leonardo fizeram de tudo para ajudar Ângela. Álvaro confia em Geraldo, mas não acredita em Léo. Mirtes observa os documentos e o objeto, no qual matou Benjamin. Ela se atormenta pensando no momento. Um novo investigador chega ao apartamento de Mirtes e diz que Benjamin Arredondo está há meses desaparecido. Ele pede para revistar o local. Ela permite. Mirtes fica preocupada. Furiosa, Salma diz a Léo que ele lhe abandonou no ultrassom e saiu correndo atrás da Ângela. Léo diz para ela não começar, porque Ângela tinha uma emergência médica. Ela tem uma crise de ciúmes e eles acabam discutindo. Ela pede que ele pense em quais são suas prioridades. Samantha se encontra com Jerônimo. Ele diz que precisa de dinheiro, porque quer ir embora da cidade, porque estão lhe propondo um bom negócio. Samantha pergunta quanto ele quer para lhe dizer aonde deixou o corpo de Benjamin. Ele pede 200 mil. Ela faz um cheque para ele. Jerônimo diz que enterrou Benjamin no bosque perto do lago dali. Jerônimo dá um novo medicamento para Samantha provar, já que ela sempre toma esses remédios tarja preta. Os colegas de Estrelinha chamam ela de piolenta. Ela manda eles pararem de irritá-la. Os novos pais adotivos de Estrela estão no orfanato e assinam toda a papelada para levar a menina. Salma está na casa de Samantha. Mirtes serve um chá para ela. Salma diz que Ângela arruinou seu dia, porque por causa dela, Leonardo lhe deixou. Mirtes pede que Salma seja mais astuta e se finja de doente, para ficar como a mais coitadinha da história, em vez de Ângela. Salma pensa e decide fingir uma depressão. Leonardo pede que Dário esteja pendente do bebê de Ângela. Dário diz que deve ser difícil para ele, porque ele não é feliz ao lado da mulher que ama. Léo diz que se casou com uma mulher mentirosa, chantagista, e só está com Salma pela sua filha. Dário lamenta muito e diz ao irmão que ele e Ângela merecem ser felizes. Leonardo diz que ama Ângela cada vez mais e dói quando ela sofre. Dário diz que gostaria de ajudá-lo mais. Léo agradece. Dário demonstra todo o seu apoio ao irmão e diz que fará tudo por aquele bebê. Eles se abraçam. Álvaro pergunta a Dário do seu bebê. Dário diz que ele está delicado e nasceu com 8 meses de gestação e os pulmões não estão totalmente maduros, já que não se formaram totalmente. Por isso, ele teve problemas para respirar. Dário diz que só precisam esperar. Álvaro fica triste. Dário diz que sente muito tudo o que está acontecendo. Ele diz que sente ainda mais por ter errado tanto e acha que o peso dos seus erros está caindo agora em cima das pessoas que ama. Álvaro pede a Dário para terem uma trégua, esquecer dos problemas, de suas diferenças e pede que ele salve seu filho. Ele diz que fará todo o possível. Estrelinha finge que está tossindo muito. Os pais adotivos de Estrelinha, 2 insuportáveis, levam a menina, uma criança, para trabalhar na casa de uma mulher. Eles querem explorar a menina, fazendo ela trabalhar, para eles ficarem com o dinheirão para eles. Ela finge uma tosse, dá um chute na lambisgoia da mãe adotiva e foge. Luz e Pablo já estão prontos para se casar. Eles estão preocupados com Ângela, Nancy e Geraldo, que ainda não chegaram. O juiz decide realizar o casamento de imediato. Álvaro chora e pede a Deus que salve seu filho. Ângela está sendo atendida. Álvaro quer mudar por amor a Ângela e sabe que fez muito mal a ela. Samantha ingere um novo remédio que Jerônimo a deu com bebidas. Clara anda pela praça e conhece um rapaz bonito. Os dois flertam. Nancy pergunta a Geraldo sobre Ângela. Geraldo diz que ela teve o bebê na ambulância. Ele pede para eles irem ver o casamento de Luz e Pablo. Nancy entrega para Geraldo a notificação do Ministério Público e diz que, como resultado do processo de Samantha, o juiz decidiu congelar todas as contas bancárias dele. O juiz celebra o casamento de Pablo e Luz. Os dois estão muito felizes. Félix, surtado, feioso, nojento como sempre, chega ali e diz à Luz que se ela não ficar com ele, não será feliz com ninguém. O imundo atira em direção à Luz. Ângela está bem abatida. Leonardo vai ao quarto dela. Ela pergunta sobre seu bebê. Leonardo diz que ele nasceu com complicações no pulmão e Dário já estava atendendo. Léo diz que vão ter que esperar as próximas 48 horas. E ele não esconde da mocinha que o bebê corre risco de vida.
Ângela sofre. Pablo está muito ferido. Luz grita e o chama de assassino. O desgraçado ameaça todos com uma arma. Abel sofre pelo estado de Pablo. Félix ameaça todos com a arma e foge do local. Abel e Luz sofrem. Guigo chora muito. Álvaro, imbecil, diz a Léo que se seu filho morrer, ele será o culpado e o mata. Ângela pede que Álvaro largue de bobeiras, porque discutindo não vão resolver porcaria nenhuma. Léo diz a Ângela que o bebê poderia ter um dano cerebral ou outras sequelas, mas estará pendente e toda a equipe do hospital fará de tudo para salvar o bebê dela. Álvaro pede que Léo não se meta com seu filho, porque ele não é um bom médico. Ângela diz que ele vai sim, porque Leonardo e Dário são os melhores médicos que seu filho pode ter. Ângela chora e sofre. Geraldo acha um absurdo aquela notificação. Nancy diz que vão brigar por isso, mas vai levar tempo, e Samantha alega que ele está fazendo uso ilegal dos recursos que também pertenciam a Beatriz. Geraldo diz que isso é uma mentira. Nancy o acalma e pede que ele não faça um escândalo com Samantha, porque ela só quer provocá-lo. Mayra diz a Geraldo que acabaram de ligar, dizendo que Pablo levou um tiro. Estrelinha está fugindo e se esconde do advogado e dos pais adotivos, medíocres. Clara vê os desenhos do jovem que conheceu. O bonitão dá um refresco para ela. Ela elogia os desenhos do galã. Ele diz que se chama Sebastião. Ela se apresenta como Clara. Clara recebe uma ligação e fica sabendo que Ângela já deu à luz. Sebastião pede o telefone de Clara para voltar à vila. Ela diz que vem às vezes ali. Ele acompanha a menina. Pablo é levado com urgência para o hospital. Clara vai ao encontro do pai. Ela diz que soube que seu irmão nasceu e que está delicado. Ela tranquiliza o pai. Ele está triste por um bebê inocente estar pagando por tudo que ele fez. Clara diz que Deus não castiga e os ama tanto que só mandam o melhor para eles. E talvez não entendam, mas ele pode mudar se propor a fazer isso. Ela diz que ele é um homem com defeitos, mas que tem um coração que pode mudar o caminho. Álvaro diz que acha que sua natureza é essa, fazer mal. Ela diz que o ama e o abraça e podem se resolver mais adiante. E todos devem ficar unidos pelo seu sobrinho irmão. Félix está fugindo. Valdomiro critica a lesma por ele ter cometido um crime. Ele diz que não pôde aguentar. O imbecil, cara de sapo, está completamente louco. Ele diz que sua mulher estava prestes a se casar com Pablo e perdeu ela. Daí, tentou dar 2 tiros em Luz, mas Pablo entrou na frente. Daí o assassinou. O maluco começa a rir. Eita, que esse daqui tá precisando ser levado pro manicômio urgente, viu, gente? Dário diz a Ângela que o bebê dela ficará na incubadora por estar delicado. Ângela quer ver seu filho. Dário pede que ela se concentre em se recuperar nesse momento. Ela pergunta por Léo. Dário diz que ele está com um paciente. Álvaro diz que Pablo levou 2 tiros por Félix e está em estado grave. Ângela se surpreende. Valdomiro manda Félix calar a boca porque ele só está dizendo estupidezes e vão refundi-lo na cadeia. Félix diz que ele vai ajudá-lo a sair disso. Geraldo autoriza a operação de um paciente no hospital. Leonardo pede ajuda de Geraldo e diz que uma das balas que atingiu Pablo ficou alojada no peito e ele vai precisar ser atendido por um cardiologista com urgência. Lu sofre. Guigo está traumatizado. Nancy pede para irem para a casa dele. Guigo diz que quer ir até sua mãe e o Pablo. A senhora propõe de ligarem para o hospital para saberem de notícias. Luz chora muito e abraça Ângela, contando sobre a tragédia que aconteceu. Ângela ressalta que tudo vai ficar bem. Luz diz que Félix tentou matá-la, mas Pablo entrou na frente e não irá se perdoar se ele morrer. Ed chega ali e consola Luz. Nancy é avisada pelo advogado que já estão procurando Félix para detê-lo. Guigo está mais calmo. Abel liga para a namorada e diz que está muito triste, chateado e dolorido e queria matar Félix.
com suas próprias mãos. Ela diz que já ligou para a polícia e estão procurando aquele imbecil. Ela pede para terem fé que tudo vai dar certo e começa a rezar. Ângela vai até a incubadora ver seu filho. Álvaro e Ângela veem seu bebê. Ela está triste por ele não ter nascido totalmente saudável e ter que ficar ali por um bom tempo. Álvaro fica ao lado de Ângela conversando com o bebê. Ed chega em casa. Nancy diz que Guigo não para de chorar. Ed diz que o bebê de Ângela está grave e tomara que se salve. Ela fica impressionada por tantas desgraças acontecerem num único dia. Samantha anda com sua garrafa de bebida. Oscar avisa ela que o bebê de Ângela está em estado grave. A bruxa torce para ele morrer. Samantha crê que Álvaro já deve estar com Ângela. Samantha amaldiçoa Ângela e quando caminha, acaba caindo, igual uma jaca podre no chão. A empregada socorre Samantha e tenta ajudá-la, mas Samantha grita com a serviçal. Já de noite, Ed está indo jantar com Guigo, mas ele continua chorando com medo de Pablo morrer por culpa do seu pai. Ed diz que Pablo é forte e jovem e pode se salvar. Ele pede que o menino se alimente. O advogado do Ministério Público vai à casa até Ed e pergunta de Estrela. Ele diz que a menina fugiu dos novos pais adotivos e está perdida na cidade. Ed fica passado. Estrela caminha pelas ruas e se esconde atrás de uma árvore. O advogado sai com o policial. Geraldo avisa Luz que conseguiram tirar as balas de Pablo, mas ele perdeu muito sangue. Ele diz que a outra bala fez mal a um rim do Pablo e tiveram que tirá-lo. Abel fica chocado. Geraldo diz que Pablo está muito mal. Leonardo diz a Ângela que vão precisar de um milagre para o Pablo sair dessa. Ângela fica triste e bem chateada com tantas tragédias. Ela agradece a Léo por toda a ajuda que ele tem dado para ela e todos eles. Ângela diz que ele é uma bênção na sua vida. Ele diz que faria qualquer coisa por ela e pelo filho dela. Ela acaricia ele. Salma liga para Mirtes e diz que tomou os comprimidos que ela pediu. Salma se deita. Léo chega ao apartamento. Salma finge estar mal e diz a Léo que não sente vontade de fazer nada. Ela diz que precisa dele e pede um abraço, porque está morrendo de frio. Leonardo abraça a palhaça. Ele vê que ela está tremendo e diz que precisam ir ao hospital. Ela pede para ser amanhã. Duarte vai ao quarto de Ângela e diz que para ela ganhar a beca depende se ele assinar a solicitação. Duarte questiona por que daria uma beca para uma mulher tão rebelde como ela. Ângela diz que lutou muito por isso e um dia será doutora e cumprirá a promessa para sua gente de abrir uma clínica no seu povoado. Duarte pergunta por que apoiaria uma mulher que caiu numa armadilha com um tanto de conseguir dinheiro para pagar os estudos e por que facilitaria a vida para uma mulher que curou a dor de um professor doente com uma massagem. Ele diz que ela deu para ele uma lição de humildade muito grande. Ele começa a chorar e diz que ela o recordou sua vocação de médico, o que é estar a ponto de dar a vida, cumprir um sonho. Duarte diz que ela fez ele ver que todos os conhecimentos do mundo não servem para nada. Os dois ficam bem emocionados e ele diz que ela lhe lembrou o que é ser médico e diz que assinou para ela receber a beca. Ângela fica muito feliz. Ele pede perdão por ter julgado ela tanto e diz que espera que de algum modo tenha ajudado ela a ser uma excelente médica. Guigo dorme. Oscar visita Ed e leva café e bolo. Ed chora e diz que não conseguiu chorar o dia todo porque não quer que Guigo o veja. Oscar diz que foi um dia muito difícil. Ele diz que para completar, Estrelinha fugiu do orfanato. Oscar diz que vai ajudá-lo a encontrá-la. Bêbada e drogada de tantos remédios, Samantha vai buscar Álvaro no hospital. Ele manda ela ir para casa porque vai ficar ali, pendente do seu bebê. Ela diz que ele é seu marido e tem que estar com ela. A bruxa deseja que esse bebê morra. A abelhuda se retira dali. Sebastião está no hospital dormindo. Clara se senta ao lado dele. O gostosão pergunta como está o sobrinho dela. Ela diz que ele está sendo atendido bem na incubadora. Ele fala que machucou sua mão e agora não poderá fazer mais desenhos, seus lindos desenhos, principalmente novelas gráficas, que é o que ama fazer. Clara apoia Sebastião e diz que um dia ele voltará a pintar.
Eles se divertem. Dário vê. Flávia endoida de alegria ao ver que lhe aceitaram. Júlio chega e pergunta o que ela conseguiu. Flávia diz que foi selecionada para ser a futura médica-chefe de neurologista do hospital no Canadá. Sebastião e Clara conversam sobre o bebê, de Ângela. Clara diz que já ama seu irmão. Júlio pergunta a Flávia quando ela irá para o Canadá. Ela diz que demorará um pouco, já que precisa fazer uma prova e ganhar um concurso. Ele diz que não gostaria que ela fosse. Flávia não acredita nele. Ele tenta dizer o que está fazendo com Mirtes, mas ela não deixa ele falar. A velha chora. Ângela pede que Duarte lute contra a doença que tem. Ele diz que vai viajar e vai renunciar à universidade e ao hospital, pois precisa descansar devido à sua doença. Ângela pergunta se pode fazer algo por ele. Ele diz que ela já fez e pede que ela não comente isso com ninguém. Eles se despedem e ele sai emocionado. Clara diz a Sebastião que está apaixonada por um cara mais velho que ela. Sebastião vê o desenho que Clara fez. Os dois têm muitas coisas em comum e se dão muito bem. Dário chega ali. Clara apresenta seu amigo para Dário e eles saem. Luz vê Pablo e pede que ele se recupere e não se renda. Ela beija o namorado. Geraldo chega ali e pede que Luz seja forte. Ele tenta consolá-la, mas ela não se sente tão valente. Ele dá um abraço na moça. Oscar fala com Ed por videochamada e diz que já postou a publicação do desaparecimento de Estrelinha em todo lugar e agora só devem esperar. Ed está preocupado com sua filha. Estrela anda pelas ruas na calada da noite e pede esmola. Salma fica feliz por Léo estar dormindo do seu lado e manda uma mensagem para Mirtes, dizendo que sua suposta depressão funcionou e vai se aproveitar do marido para isso. Mirtes responde que com um filho pode dobrar a vontade de qualquer um. Ela está feliz por estar dormindo com ele. Ângela manda uma mensagem para Léo e diz que está preocupada e quer falar sobre o Dr. Duarte. Salma vê a mensagem de Ângela no celular de Léo e apaga para que ele não veja. Ângela não entende porque Leonardo não lhe respondeu ainda, mas visualizou sua mensagem. Flávia diz a Geraldo que virão muitas coisas boas para Ângela no hospital. Abel está dormindo e tem um sonho, onde Dona Pura fala que virão tempos difíceis para todos, mas que Deus escolheu ele para esse sacrifício. Abel acorda, sem entender nada desse sonho. Enquanto isso, na mansão Vega, depois da cachaça da noite, Samantha acorda. Ela pede que Álvaro venha para o seu lado, porque quer fazer amor com ele. Ela obriga e pede que ele não a rejeite. Álvaro diz que não é o momento. Samantha reclama por ele não querer tocar nela. Ele diz que não vai ficar com ela, por ela estar bêbada e drogada. Ela diz que só bebe pela decepção que tem com ele todos os dias. Álvaro diz que os remédios e o álcool são a razão dela não poder engravidar. Álvaro pega os remédios dela e joga no chão. Samantha fica irritada e começa a recolher todos os comprimidos do chão e volta para sua cama. Dário diz a Léo que viu Clarinha com um homem mais novo. Léo não acha isso um problema, mas Dário está com ciúmes e sentiu como se tivesse roubado a possibilidade de Clarinha ficar com alguém mais jovem. Léo diz ao irmão para esclarecer o que pensa sobre esse tema da idade. Dário decide falar com Clara. Geraldo visita Ângela. Ela diz que está bem, cada vez melhor, mas se preocupa pelo seu bebê. Geraldo diz que a equipe pediátrica está trabalhando duro para o bebê dela ficar bem. Ela agradece. Geraldo diz que vai ver a dela. Ângela pede que ele não diga para sua mãe tudo o que está acontecendo, para não preocupá-la. Ângela segue preocupada por Pablo. Geraldo agradece a Álvaro por ter o apoiado na reunião do conselho. Álvaro vai até Ângela sorrindo e pergunta como ela se sente. Ela diz que melhor e pede que ele lhe ajude com a cadeira de rodas. Valdomiro leva um lanche para Félix comer. O horroroso diz que quer sair dali, mas Valdomiro diz que ele está sendo procurado pela polícia e é melhor ficar no apartamento quieto. Félix pergunta se ele arrumou o presentinho que ele pediu. Valdomiro diz que isso é muito arriscado, mas fez como ele pediu. Luz vê Abel com uma arma e pergunta de onde ele tirou.
Abel diz que um companheiro do bairro lhe vendeu por segurança caso o monstro do Félix apareça. Ela fica preocupada. Álvaro ajuda Ângela a se sentar na cadeira. Eles falam sobre seu bebê. Álvaro diz que fará todo o possível para ela e o bebê ficarem bem. Leonardo chega ali e pergunta se precisa de algo. Álvaro diz que Ângela só precisa ver o bebê, mas não precisam dele. Álvaro leva Ângela na cadeira de rodas. Leonardo não opina. Na prisão, Capivara Samantha visita Adela. A girafona zomba de Adela e comunica que o neto dela já nasceu, que o parto adiantou e que o bebê está em estado grave. Adela fica impactada e pensa que Samantha está dizendo isso para fazê-la se sentir mal, mas que é mentira. Samantha fala que Ângela está morrendo na cama de um hospital. Adela diz que precisa falar com Ângela ou Geraldo. Samantha pede que ela não se esqueça que Geraldo é patrão dela e proíbe que ela meta seu pai nisso. Samantha chama ela de maldita empregada e deseja que ela apodreça na cadeia. Adela fica preocupada e chora. Dário pergunta a Clara quem é aquele rapaz com quem ela estava falando. Clara diz que é Sebastian, um rapaz que conheceu. Álvaro vê os dois conversando. Álvaro agradece a Dário pelo que está fazendo pelo seu filho. Álvaro diz que está convencido de que ele não é para sua filha e tem o dobro da idade da coitadinha. Álvaro diz que Clara tem direito de viver o que lhe corresponde e ele não pode roubar isso dela. A carcereira empresta o telefone para Adela. Adela liga para Ângela e pergunta se ela está bem. Ângela diz que sim. Adela diz que Samantha lhe disse que ela estava grave e o bebê também. Ângela diz que Samantha não cansa de infernizar e é uma insuportável aquela bruxa. Ela fala que está bem, mas o bebê está delicado, mas sendo bem cuidado pelos médicos. Adela fica sabendo que Pablo levou um tiro e que está em estado grave. Mirtes pede novidades ao advogado. Ele diz que encontrou informações e uma testemunha que poderia favorecer no caso de Adela, já que aquela pessoa escutou o senhor Fulgêncio Aranha dizer que ele cometeu o assassinato, e não ela. Preocupada, caso Adela saia livre, Mirtes procura possibilidades com o advogado para manter a velhinha na cadeia. Mirtes pede que o advogado lhe dê todos os dados dessa testemunha, porque vai silenciá-lo. Clara diz a Ângela que as coisas com Dário estão difíceis e Álvaro jamais aceitará eles dois. Clara revela a Ângela que o bebê dela não é seu sobrinho, mas sim seu irmão, pois Álvaro é seu pai. Ângela fica chocada. Ela diz que conheceu uma mulher há uns meses atrás, chamada Cândida, e ela morreu, e era sua verdadeira mãe, e era 20 anos mais velha que Álvaro, e praticamente abusou dele quando ele era um adolescente, e desse abuso ela nasceu. O inspetor Garcia fala com Leonardo. Léo diz que se trabalharem e seguirem os passos que Benjamin seguiu, podem chegar ao assassino do seu pai. Garcia diz que isso não é o ideal, mas Léo pede ajuda. Ele diz que vai pegar uma cópia do relatório das investigações de Benjamin. Clara diz a Ângela que tem muita vergonha de contar isso para ela. Ângela diz que ela pode contar tudo o que quiser. Clara diz que seus avós fingiram ser seus pais, colocaram Cândida na cadeia e ameaçaram deixá-la lá, caso ela não entregasse o bebê. Ângela consola Clara e pede que ela não chore. Júlio faz companhia para Mirtes e elogia a beleza da piranha. Ela diz que ele sempre foi um garotão. Ele segue com seu jogo e relembra momentos juntos com ela, de grande intimidade, onde tiveram carinho e envolvimento. Mirtes diz a Júlio que quando não tiver ninguém, eles podem transar. Doutora Romanos diz a Salma que o tratamento que o psiquiatra deu para ela é o correto, mas evitaria dela tomar tantas pastilhas. Léo se preocupa caso a suposta depressão de Salma ou os remédios afetem o bebê. Salma diz que sempre pensa com medo de Leonardo abandonar ela e sua filha. Doutora Romanos pede que Léo ajude muito, porque se Salma não fazer o tratamento adequado, o bebê pode sofrer as consequências. Luz pede a Deus para salvar Pablo dessa, e que não deixe ele morrer, pelo menos não por agora, já que está cedo demais para ele ir embora dessa vida. Luz recebe uma mensagem do ex-marido, onde ele diz que está mais perto do que ela imagina, e que logo ela descobrirá. Ângela anda pelo hospital. Léo vai até ela e pede perdão por não ter respondido ela.
Ângela diz que à noite Duarte veio vê-la e assinou para autorizar em sua beca. Ele fica feliz e dá um beijo no rosto dela. Ângela diz que não percebeu Duarte bem e ele estava muito mal, porque disse que iria renunciar ao hospital e à universidade para sair de viagem. Ela diz que isso lhe deixou muito inquieta e pede que Léo veja como o doutor está. Mirtes leva Júlio para seu quarto na mansão Vega. Eles estão bebendo vinho. Júlio começa beijando ela e diz que quer relembrar velhos tempos. Mirtes diz que adoraria, mas que nos velhos tempos ele pagava para ficar com ela. A fogosa pede que ele pague para ficar com ela. Júlio diz que pensou que ela tinha mudado. Mirtes diz que não daria amor a ele e pede que ele pare com esses joguinhos. Mirtes pergunta se ele está disposto a pagar pelo que ela vale. Guigo recebe um presente, um macaquinho de pelúcia, e não entende de onde aquilo saiu. Luz chega em casa e vê o presente que o filho recebeu. Luz recebe uma mensagem de Félix, onde ele diz que deu aquele presente para o Guigo, que está mais perto deles do que imaginam e que logo voltará. Voltarão a estar juntos. Duarte está bem abatido. Nélida chega e pergunta se ele poderia receber outro paciente, mas ele não aceita. Duarte observa uma injeção fatal e está disposto a fazer algo contra si mesmo. Álvaro ajuda Ângela e fica olhando para ela sorrindo. Ângela pede que ele não comece. Dário chega e diz a Ângela que o bebê dela acabou de sofrer uma parada respiratória. Álvaro e Ângela ficam chocados. Ângela chora e diz que precisa ver seu bebê. Álvaro pede que ela se acalme, mas ela continua desesperada. Dário diz que talvez precisem recorrer a uma cirurgia para salvar a vida do filho dela. Duarte já aplicou a injeção mortal e está caído no chão após ter tirado a própria vida. Luz diz a Guigo que precisam jogar no lixo aqueles presentes, porque não são presentes e não devem aceitar aquilo. Guigo pergunta se seu pai mandou. Luz diz que sim, e não podem receber nada dessa miséria. Luz liga para Nancy e diz que chegou em casa e encontrou algo que Félix mandou. Ela tira foto do presente e manda para Nancy. Eles jogam o presente no lixo. Geraldo conta para Adela como está o Pablo e que o único rim dele não está respondendo bem ao tratamento e que a situação é difícil, mas Leonardo está fazendo todo o possível. Adela pergunta sobre seu neto. Geraldo diz que Ângela pediu que ele não dissesse nada, mas que ele está muito grave. Adela sofre por um inocente que acabou de nascer, ainda estar mal. Ela agradece a Geraldo por estar com Ângela. Mirtes já está de camisola. Júlio deixa um bom dinheiro para ela. Mirtes diz que mesmo estando mais velha e tendo só uma perna, sabe dar prazer a um homem e fazê-lo feliz. Ele fica ansioso, cheio de desejos. Júlio diz que aquela é a metade do dinheiro e depois ela terá o resto para ela. Os dois começam a se beijar, iniciando o momento, e transam. Geraldo diz a Adela que adora Ângela como se fosse sua filha. Adela pede que ele faça tudo o possível para salvar seu neto. Ele diz que estão fazendo de tudo e que na vida tem momentos difíceis. Geraldo mostra a foto do bebê para Adela, que fica emocionada. Álvaro pede que Ângela fique tranquila e não se angustie tanto. Ela diz que não quer que operem seu filho, porque ele está muito pequeno. Os dois sofrem pelo filho. Dário chega ali e diz que a crise passou e que foi um milagre. Álvaro diz que seu filho é muito forte. Dário diz aos dois que o bebê ainda não está fora de perigo e ficará mais dias ali. Álvaro e Ângela sofrem. Depois de terem feito um amor selvagem, Júlio se veste e diz a Mirtes que adoraria que isso não terminasse. Mirtes, mulher da vida qualquer, já rejeita ele. Diz que vai tomar um banho para se limpar e quando sair dali, não quer vê-lo. Mirtes permite que ele faça certas coisinhas com ela se ele continuar pagando. Júlio diz que ela é a mesma de sempre. Júlio coloca um aparelho de escuta debaixo da mesa do quarto de Mirtes para descobrir todos os segredos da pilantra. Félix atormenta Luz, mandando mensagens para ela. Eu, se fosse a Luz, já bloqueava esse miserável e abria um processo, uma denúncia mais séria contra ele. Ela diz que isso tem que acabar. Ângela, Álvaro e Geraldo veem seu bebê. Um padre reza e realiza o batismo do bebê. Ângela diz que seu filho vai se chamar Josué, como seu pai.
Geraldo abraça Ângela. Mirtes vai ver Geraldo e diz que fez compras para ele e gostaria de levar na vila onde ele está. Ele agradece. Mirtes pede que ele more em outro lugar, mas ele diz que na vila está bem. Mirtes pede que ele fale com Leonardo, porque ele e Salma têm um quarto disponível e os dois podem ir para lá. Geraldo não aceita fazer isso e elogia a vila onde está. Geraldo revela que suas contas estão todas congeladas. Mirtes propõe de emprestar sua conta para ele, fazer o que quiser, seja depósitos ou pegar dinheiro, mas ele não aceita e decide resolver tudo sozinho. Leonardo bate na sala de Duarte, mas ele não atende. Nélida diz que o doutor está na sala, porque não viu ele sair. Léo entra na sala e encontra Duarte caído no chão. Ele examina o doutor e vê que ele está com o pulso muito fraco. Nélida vê a injeção que o doutor ingeriu e sai correndo. Leonardo se preocupa com o doutor.